Tá? Ok. Nós sempre estamos procurando estudar algumas questões do Livro dos Espíritos. Se vocês tiverem o livro aí, quiserem abrir, vamos pegar hoje a pergunta 125, tá? E eu não estou passando, assim, todas as perguntas, mas esse capítulo, ele é muito importante. Ele é muito importante. Então, vale a pena para a gente reler, porque só aquela lida que nós demos não é suficiente. Eu já li algumas vezes, né? E às vezes eu leio e falo, nossa, eu não lembro dessa questão. Interessante isso. Então, nós estamos aqui na questão da criação dos espíritos, né? Do livre-arbítrio. Então, vocês lembram que nós tivemos uma aula? É uma aula que não estava bem relacionada com Kardec, porque foram informações posteriores e fala da evolução da alma. Tá? Então, a ciência comprovou que existe a evolução dos animais, né? A evolução das espécies. Então, as espécies não apareceram todas juntas. Elas foram, aos poucos, aparecendo, surgindo. E, à medida que o tempo passava, algumas espécies sumiam e outras apareciam mais resistentes. E isso até que surgiu o homem aqui na Terra. Então, uma coisa é você falar da evolução da espécie, que é científico. A outra é falar da criação e a evolução do espírito. Então, nós tínhamos falado, qual era aquela palavrinha, o início do espírito, qual que é aquela célula divina? Quem lembra? Mônada. Mônada. Acho que não é só o Alessandro que lembra, não, né? Mônada é aquela célula divina que tem o potencial de se transformar ao longo do tempo, através das experiências em que ela é submetida, e essa mônada vai ficando cada vez mais complexa. E nós, neste momento, nós somos o resultado desse desenvolvimento todo. Então, nós começamos simples, não conhecíamos nada, muito simples. E chegamos até o momento que nós estamos hoje. Tá? Então, tem algumas questões e elas são bem até filosóficas aqui. Vamos dar uma lidinha a 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Então, aqui falava assim, dependendo de cada espírito, das decisões que ele tomou, ele pode escolher os caminhos mais adequados para a sua evolução, ou ele pode escolher outros caminhos, talvez priorizando os seus prazeres, né? Tal. Então, ele fala assim, os espíritos que escolheram esse caminho do mal, eles podem chegar ao mesmo grau de superioridade dos outros? O que vocês acham? Pode. Sim, sim. Mais demoradamente, mas chega. Tá. É mais ou menos lógico para todos vocês isso ou não? Claro. Hoje, na altura do nosso bate-papo, assim, de tudo que nós já vimos, tá? A vida está aí. Às vezes a gente toma uma decisão errada sem saber que ela é errada, gente. Tá? Pouca gente vai tomar conscientemente uma decisão errada. Tá? Pouca gente. Alguns tomam, eu sei que é errado eu comer carne gordurosa por causa... Quer dizer,
podia evitar isso daí. Às vezes a vontade, a gula, etc., vai fazer com que a pessoa exagere na alimentação. E vai descobrir isso mais tarde, com o resultado, né, que está tendo no corpo físico. E outras decidem por ignorância, tá? Então, aqui está falando que todos os espíritos vão evoluir até os graus mais altos da evolução. É claro? Ah, e o Hitler também. Tá? Ah, e o fulano de tal que matou não sei quantos? Também. Só que o caminho dessas pessoas que fizeram muito mal, tá? Você vê mal para a humanidade, você imagina? Tá? Eu fico pensando aqui em decisões de governo, de Estado, né? Em praticamente matar uma população, é um genocídio. Por que faz isso? Faz isso por causa do seu orgulho, por causa da sua história, sabe? Desde o tempo que ele foi educado pelos seus pais, o seu próprio espírito, da vontade de vencer, de crescer, então é isso daí. Certamente um dia ele vai perceber o mal que que fez, tá? E ele vai ter a oportunidade de reparar esse mal, né? E um dia, depois de algum tempo, lógico que vem a dor, vem o sofrimento, não como punição, mas como consequência, ele vai trilhar o caminho do bem. Então, todos vão trilhar o caminho do bem. Então, a resposta é sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Para nós, falar assim, eternidade, para o espírito que está bem no sofrimento, para ele é uma eternidade o sofrimento. Tá? Então, essas eternidades de sofrimento serão mais longas. Bom? Mas chega uma hora, passa. Eu gosto de falar assim, tudo passa. Tá? Esse sofrimento vai passar, mas pode demorar. Pergunta 126. Está com ela aí, Vanderlei? Estou sim. A pergunta 126 refere-se ao seguinte: os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Então, ele está falando assim, tem espíritos que, para chegar no grau supremo, eles fizeram um caminho mais curto, porque praticamente só praticaram bem. E aqueles outros que fizeram muito mal, tá? Quando chegar lá, mesmo nesse grau supremo de perfeição, eles vão ter menos mérito. Tem aquele espírito que ele foi mais diretão. É raro isso daí, né? Porque todos nós estamos sujeitos a tomar decisões erradas. Mas a pergunta foi essa. Aqueles que andaram pelo caminho do mal demoraram mais, tá? E outros que eram contemporâneos desse foram mais rápidos, mas eles chegaram ao grau de perfeição. A pergunta é, esses que demoraram mais têm menos mérito do que os outros? Eu estou interpretando a pergunta, tá? E a resposta, Vanderlei, por favor, você pode ler? Sim, posso sim. Aliás, a resposta, ela se baseia num princípio que é básico, né? Que é o amor de Deus por todos de forma igual. E diz aqui a resposta o seguinte: Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais que simples espíritos. Ou seja, aqui está claro, todos eram espíritos simples, né? E alguns
durante o caminho aí acabaram tomando atalhos não muito bons, né? Em outras palavras, não importa quem nós somos, quem nós fomos. O nosso passado é passado. Ele virou história, tá? O que importa é o nosso presente e o que nós fazemos com o nosso presente. As atitudes que nós fazemos. E no nosso dia a dia, nas reuniões, vou falar, por exemplo, nas reuniões familiares, né? Importa como é que nós estamos agindo. Eu posso, às vezes, ser violento, ser brusco, eu posso ser amoroso. Eu posso não escutar como eu posso escutar, sabe? Eu posso pegar um telefone e falar, não, essa pessoa não merece. Depende das nossas atitudes. É isso. Então, não importa nem em que escala, eu já falei isso e vamos repetir, não importa onde a gente está nessa caminhada. O importante é a jornada. O importante é a caminhada. O importante é o movimento que nós estamos fazendo no nosso dia a dia na direção certa. Isso que é importante para nós. Ah, mas eu tenho tantos defeitos que vai ser difícil. Começa a corrigir aqueles mais fáceis. Sabe? Então é pouco, é gradual. Ah, estava falando mais, mas é muito difícil, né? Seguir os ensinamentos de Jesus, é muito radical. Nós somos radicais, muitas vezes. E aí nós desistimos, porque nós nunca vamos alcançar aquele padrão de anjo. Ah, eu vou continuar aqui mesmo, tá? Então, nós não temos que ver o ponto de chegada. Nós temos que ver onde nós estamos vivendo. A nossa família, a esposa, o marido, os filhos, vizinhos, etc. São as pessoas com quem nós conversamos, com quem nós lidamos. E, às vezes tem alguma que a gente não gosta. O que a gente pode fazer para melhorar esse relacionamento? E aquele que tem maior responsabilidade no relacionamento é aquele que tem mais conhecimento. Percebe? Ah, mas o outro lado é terrível, mas quem conhece mais? Quem conhece mais é aquele que tem mais responsabilidade. Não precisa sofrer, sabe? Não é, eu conheço mais, eu vou sofrer. Não. Precisamos ter inteligência, né? No nosso dia a dia. Vocês podem falar a hora que quiserem. Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Então, tem espíritos, pessoas que são mais inteligentes do que outras. Não é? Nós já passamos sobre esse assunto. Vamos ver. O que vocês acham? Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Sim, simples e ignorantes. Todos iguais. Desde o comecinho, né? E depois, ao longo da sua jornada, alguns se esforçaram mais, tiveram mais experiências, vão desenvolvendo a sua mente, tá? A mente faz parte do espírito, né? Bom, a resposta é... Leia aí, Vanderlei. São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Ou seja, depende de cada um, né? Quanto mais você quiser estudar, aprender, se desenvolver, é a sua escolha, você escolhe. Então, o importante é que a inteligência é uma conquista do espírito. Não vem falar, mas
Deus deu para ele uma inteligência superior à minha, né? Não, não foi. A inteligência, ela é conquistada pelo Espírito. Tá claro isso ou não? Tá? Então, não tem um Espírito que ele teve uma doação de inteligência maior. Não, não existe isso. Mas, às vezes, nós vamos encontrar pessoas que têm limitações muito fortes de manifestar até o seu livre-arbítrio, de se comunicar, que nasceu com um problema, sabe, de uma paralisia cerebral ou algum outro problema. Então, aí você vai falar assim, pô, então ele não tem inteligência, né? Porque não consegue manifestar. Às vezes ele é muito inteligente e por causa dessa inteligência ele nasceu uma encarnação em que o seu corpo físico limita a manifestação dessa inteligência. Tá? Então, não vou entrar em detalhes, mas é para a gente pensar. Okay? Então, às vezes tem espíritos que nascem com parte do cérebro realmente bem danificada. A sua mente está inteirinha, mas a mente não consegue conexão para o cérebro. Por quê? Porque o cérebro material, ele está danificado. Complexo isso? Não, tá claro. Eu acho que assim, posso até fazer uma colocação aqui. Por exemplo, uma pessoa que tem que passar por uma determinada experiência, uma encarnação, uma determinada experiência mais humilde, digamos assim, né? O plano espiritual, mesmo ela tendo sido uma inteligência muito grande numa encarnação anterior, o plano espiritual começa a limitar realmente a sua manifestação da sua inteligência, através disso que você falou, no corpo físico, para que ela possa realmente continuar tendo aquela vida simples, sei lá, nasceu no meio pobre, não consegue progredir, porque ela tem que ter uma experiência naquele nível. Eu não sei, não posso te afirmar, eu não sei qual é a tua referência, não pode ser que tenha algum caso desse daí, mas eu não entendo bem assim, sabe, Alessandro? Tá? Eu entendo que para o aprendizado da pessoa pode ter uma limitação que o próprio indivíduo causou. Sim. Tá? O próprio indivíduo utilizou mal, usou drogas, sei lá o quê, e ele causou isso e vai viver no meio mais humilde. E a 128 já fala de anjos e demônios. Mas eu não vou falar agora, porque aqui é outro, são perguntas acho que importantes para vocês. Tá? Mas eu só vou dar uma adiantada. Deus criou os espíritos, como falou Alessandro, simples e ignorantes, né? Tá? Ignorante quer dizer, vai ter que aprender tudo. E já no reino dos homens, os espíritos começaram a usar sua parte racional, e alguns foram para o lado do bem, e outros foram para o lado do mal. Tá? Esses que foram para o lado do bem e se transformaram cada vez mais em espíritos iluminados, algumas religiões, principalmente o catolicismo, chama de anjos. Deus não criou anjos. Os anjos, se a gente chama assim, são espíritos muito elevados. Está claro? Então, Deus não criou anjos. Deus criou os espíritos. Tem o espírito, a matéria. Tá? Então, Deus criou o espírito. Só que os espíritos foram aparecendo, foram sendo criados. Alguns
evoluíram muito para um lado, e outros foram para o outro lado do mal. E esses que foram muito para o lado do mal, são muito negativos, são chamados de demônios. Só que demônios, aí na Bíblia, nos textos antigos, não tem o mesmo significado que o catolicismo dá, por exemplo, tá? De ser um espírito criado mal. Imagina se Deus vai criar mal, vai criar um espírito para o mal. Tá? Eles, em vez de evoluir para o bem, evoluíram para o lado do mal. Eles também vão virar anjos. Tá? Então, não existe entidade assim chamada do diabo, do demônio. O que existem são espíritos muito ligados ao mal. Tá? Qualquer ideia contra isso não é espiritismo, viu? E não tem lógica, né? Se for diferente disso. Não, não tem lógica. Pela lógica divina, né? Não dá para aceitar a existência de um demônio, né? Tá? Mas semana que vem a gente pode avançar um pouquinho mais.